Chechel nasceu no dia 13 de maio de 1938, no sítio Laje, município de Santo Antônio do Salto da Onça, RN, filho de Eliseu Gomes de Carvalho e de Genuína Gomes de Carvalho. Na sua meninice demonstrava muita inteligência, voltada para a poesia. Assistia os cantadores de viola cantar na sua comunidade, até que ele conseguiu cantar também. Aí veio-lhe o apelido de Chechel, botado pela plateia, pois ele cantava muito bem. E é um nome de um passarinho muito cantador do Nordeste. A fama da inteligência de Chechel chegou aos ouvidos de um amigo do seu pai, que morava no Recife, o qual o levou no dia 2 de setembro de 1959. Foi onde Chechel veio a conhecer sala de aula na Rua da Palma, sendo ele o aluno mais destacado da classe. E esculpi em madeira um desenho com punção, preparando a matriz para fazer reprodução. De cordel nas feiras eram vendidos, pendurados num cordão, falando do acontecido. Olá a todos, sou Luísa, aluna da Escola Municipal José Alexandre de Lima, e juntos iremos conhecer um pouco da história de Chechel, através desse documentário O Canto do Chechel, feito por todos nós alunos. Vamos lá? Iremos conversar um pouco com os moradores do sítio Arisco para saber como era a convivência com Chechel. Hoje iremos conversar com Maria de Socorro, mais conhecida por Nega, que foi vizinha de Chechel por muitos anos. Nega, quem foi Chechel para você? O conhecimento com Chechel foi maravilhoso. Sempre ele vinha para cá, a gente tomava café junto, a gente almoçava, a gente ia para casa dele, era festa também. Se a gente tivesse no roçado e ele chegasse, ele começava com aquela festa dele, contava um verso, dizia uma piada, dizia uma brincadeira, baixava, riscava no chão o verso e contava a história. Ia no arame bem devagarinho assim, pegava um zigue-zigue para dar para o menino brincar. Foi só alegria. Sempre quando ele fazia um roçado também, ele nunca fez o roçado só. Sempre era reunido com os amigos. E as amigas também, que eu sempre ia. Lá cada cova de feijão que ele plantava, ele dizia um verso, uma história. Um pé de milho, ele dizia uma história. Dava um pulo por cima da cabeça, assim, emboluava. Corria em cima do leirão. Sempre era assim, aquela alegria, aquela felicidade toda. Eu não tenho palavra, mas foi um vizinho muito maravilhoso. Estamos aqui com Dona Severina, esposa de Chechel. Severina, como foi sua convivência com Chechel? A minha convivência com ele foi legal. Ele gostava muito de fazer os versos dele, as poesias. Ele passava a noite acordado, escrevendo. Quando eu acordava, ele estava conversando com as poesias dele, falando, contente. Ele fez muito folhete, os CD dele, os livros, tá tudo por aqui, as coisinhas dele. E graças a Deus eu me sentia feliz. Ele ia para a apresentação dele em Santa Cruz, em Bom Jesus, em Natal, na Capitania das Artes, na Fundação José Augusto.
Tá até aqui a prova, que é o diploma dele. Ele disse que eu não desse fim, me entregou em vida. E as coisinhas dele, tá por aqui. A Rebeca, ele tocava, eu acordava de noite com ele tocando na Rebeca e dizendo as poesias. Era muito interessante. Ele tanto como tocava, tanto como ele dizia as poesias dele, fazia e escrevia bastante os folhetos, os livros dele. E tudo bem, tá tudo por aqui, as coisinhas dele. Literatura de cordel é poesia popular, é história contada em versos, em estrofes a rimar, escrita em papel comum, feita pra ler ou cantar. A capa é estilogravura, trabalho de artesão, que esculpe em madeira um desenho com punção, preparando a matriz pra fazer reprodução. Mas pode ser um desenho, uma foto, uma pintura, cujo título bem a mostra resume a escritura. É uma bela tradição que exprime nossa cultura. Sou Guilherme, neto de poeta Chechel. Minha avó era um grande poeta. Não tenho muitas lembranças dele, mas os poemas dele ficaram eternizados. Meu nome é Enzo, eu vou ler o poema. O apelo do Cristo, João Gomes, sobrinho Chechel. O homem que liberdade para viver satisfeito, pois de maneira nenhuma abre mão desse direito, que sabe se os passarinhos não pensam do mesmo jeito. Bom dia, estamos aqui com Josemar, um dos filhos do poeta Chechel, com o qual iremos agora conversar. Quando foi que Chechel começou a fazer verso? Bom dia, Samires. Bom dia, alunos. Sejam bem-vindos aqui à casa do poeta Chechel. Respondendo a sua pergunta, Samires, meu pai, João Gomes Sobrinho, ele começou a fazer os versos dele a partir dos 9 anos de idade. A partir dos 9 anos ele costumava andar por aqui e onde tinha cantoria de viola, os cantadores, ele ia assistir. Ele achou aquilo interessante e a partir desse momento começou a fazer uns pequenos versos. Por que eu chamava de Chechel? Chamavam ele de Chechel porque Chechel é o nome de um passarinho. E esse passarinho canta muito bonito. Aí por essa razão os amigos mais próximos dele viam ele cantando, aí começaram a chamá-lo de Chechel. Qual o poema preferido da família escrito por Chechel? Samires,
poema que a maioria dos familiares, dos filhos de papai, de Chechel, gosta, é A Flor da Mangueira Rosa, porque A Flor da Mangueira Rosa retrata toda a sua infância, onde ele foi nascido e criado aqui nas Lajes. Através do relato do próprio Chechel, como ele era quando criança. Papai, na infância dele, ele era um pouquinho levado, né? Ficava fazendo muito arteiro, como se diz. E muito curioso também. Ele quando já tinha de seus 7 anos para frente, aos 9 anos, aí que ele começou a ir para as vendazinhas, onde tinha os cantadores de viola, onde ele se interessou bastante. Mas era um pouco arteiro. Ele dizia aqui pra gente que ele fazia arte e ele foi criado em casa só. Depois que veio a outra irmã dele. Aí, por esse motivo, ele nem apanhava muito. Quantos irmãos ele tinha? Irmãos mesmo, família, de sangue, papai só tinha uma. Mas tinha mais duas. Tinha dois, mais um casal. Que foram criados juntos. E a gente até hoje chama esse pessoal de tia, né? Já são falecidos, mas a gente ainda considera ele como tios e tias da gente. Mas irmão de sangue mesmo de papai só tinha uma irmã. Qual era a profissão de Chechel além de ser poeta? Papai, além de ser poeta, ele sempre foi agricultor. Mas ele também trabalhou em diversas firmas. Ele viajou bastante para o Rio de Janeiro, Recife. Ele trabalhou tanto na capital de Recife como também no Rio de Janeiro. Trabalhou lá em empresas. Mas o forte profissional dele era como agricultor e poeta. Mesmo sem ter escola no sítio na época dele, com quantos anos Chechel aprendeu a ler e a escrever? Samires, aos 6 anos de idade, o meu pai batalhou bastante, pedia direto uma cartilha do ABC. Aí meus avós deram a ele essa cartilha do ABC. Só que mesmo assim não tinha quem ensinasse a ele. Ele é muito curioso, que ele aprendeu a tocar violão sozinho, aprendeu a tocar a Rebeca sozinho. E ele era muito curioso mesmo. Ele pegava a cartilha e perguntava para as pessoas que sabiam ler como era. As pessoas davam uma explicação, ele guardava aquela explicação na cabeça e ficava o dia todinho tentando fazer o que a pessoa dizia. E nesse momento aí ele se interessou e aprendeu a ler. Ele não tem uma escolaridade não, mas ele tinha uma letra muito bonita e aprendeu a escrever dessa forma. Mas quando chegou um determinado tempo, que eu não me recordo agora o ano, foi colocado um projeto na Câmara dos Deputados, criando patrimônios vivos em todo o estado do Rio Grande do Norte. Na ocasião foram criados 7. Eram 3 grupos e 7 individuais, onde tinha embaladores de coco, onde tinha violeiros e também os poetas. E ele recebeu o título de patrimônio vivo. Hoje ele não está vivo, mas na ocasião estava, então era patrimônio vivo do Rio Grande do Norte. E para a gente da família, para mim especificamente, foi uma coisa muito importante para a gente esse reconhecimento dele, porque era uma coisa que ele sempre batalhava e queria ter esse reconhecimento. Pelas condições dele, no financeiro não era muito boa, não dava para ele ter uma projeção mais além. Mas depois desse título do patrimônio vivo, ele ganhou notoriedade em toda a nossa região, nosso estado e até um pouco mais além. Então, para mim, para minha família, foi muito orgulho. E para mim, especificamente, eu fiquei muito feliz e me orgulho de ser filho do poeta Chechel. Obrigada por nos receber aqui, está presente à escola. De nada, Samir, fico muito feliz. Eu aqui agradeço e agradeço a participação de todos os alunos aqui presentes, os professores e todo o corpo da escola, José Alexandre de Lima. É muito próximo às localidades, inclusive os pais de papai tiveram passagem lá pela Cajazeira, né? É muito pertinho aqui e é terra de papai também. Então sejam bem-vindos aqui sempre que precisar e eu que agradeço. Eu vou recitar aqui algumas estrofes do poema A Flor da Mangueira Rosa, que é um dos poemas que eu mais gosto de papai.
para vocês aqui. Lages, meu berço querido, abençoado torrão, que me deu inspiração para tudo quanto escrevi. Agradeço ao grande mestre lá do céu ter me ensinado a fazer poema inspirado da terra onde nasci. Quem vier nas lajes ver a lagoa e o serrote, que fiz o primeiro mote com 9 anos de idade. Aquela mangueira rosa foi a minha academia, nela aprendi poesia na maior tranquilidade. Sejam bem-vindos ao Canto de Chechel! O cordel é uma expressão da autêntica poesia do povo da minha terra, que luta para que um dia acabem a fome e a miséria, haja paz e harmonia.